Pode ser, queridos. Vamos orar para a gente começar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite na Tua casa, na Tua presença, onde o Senhor nos concede a oportunidade de aprendermos, ó Deus, da Tua palavra. Pedimos para que o Senhor venha ministrar aos nossos corações o Teu querer e a Tua vontade. Que nós possamos, Senhor, aprender com a Tua palavra, crescer em graça, em conhecimento, assim ter a nossa vida transformada. E também, Senhor, trabalharmos a consciência que nós fomos chamados, meu Deus, para fazer discípulos e transformar a vida de outras pessoas com a mensagem do Teu reino. Nos abençoa nesta noite, nos guia pela Tua palavra, que nós possamos praticar aquilo que temos aprendido do Senhor, meu Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a partir de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a questão da ética cristã. Quando nós falamos de ética cristã, nós falamos de princípios comportamentais para a vida. Ali eu coloquei do líder cristão, mas na verdade é para a vida de todo o cristão. E todas as pessoas, eles têm uma base em cima do que eles pensam, tomam suas atitudes, fazem suas escolhas e também fazem as suas decisões. E para nós, como cristãos, essa base é a Bíblia Sagrada. Nós vamos aprender, através desse módulo, a importância de nós conhecermos a ética cristã e esses valores que norteiam a nossa fé, para que a gente possa, a cada dia que for tomar uma decisão, fazer uma escolha, reagir a uma situação que nos foi imposta, nós conhecermos os princípios da palavra de Deus que devem reger a nossa conduta. Então, quando nós falamos de ética cristã, deixa eu ficar do lado de cá, fica melhor para ler. Consiste na análise da natureza da vida moral humana, incluindo os padrões de certo e de errado, pelos quais sua conduta possa ser guiada e dirigida. Em resumo, ética na prática é tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você faz. Então, quando nós falamos de ética, a ética ela sempre está ligada ao comportamento, às nossas atitudes. E quando nós falamos de ética cristã, nós vamos sempre pensar que essas atitudes que nós tomamos, elas precisam estar fundamentadas naquilo que Jesus, os seus discípulos, os profetas, os patriarcas vieram ensinando ao longo de tantos anos. E nesse módulo em especial, nós vamos ver sobre as consequências das nossas decisões e das nossas escolhas. Porque geralmente é assim, antes de nós tomarmos uma atitude, nós somos senhor daquela situação. Depois que nós tomamos uma atitude, nós já não temos mais o senhorio daquilo, porque as reações podem ser as mais diversas possíveis. E a Bíblia ela sempre vai trabalhar com padrões comportamentais. Toda a Escritura Sagrada ela traz um código de ética. Desde quando Deus colocou Adão e Eva ali no Jardim do Éden, já havia algumas diretrizes para que o povo de Israel caminhasse, para que Adão e Eva caminhassem segundo a palavra de Deus. Depois, com o nascimento da nação de Israel, nós vamos ver Deus mais uma vez colocando normas, regras de conduta, sempre relacionando o homem com Deus e o homem também com o seu próximo. Então, quando nós falamos de ética cristã, já envolvendo os princípios do Evangelho trazidos por Jesus, nós vamos ver o homem agindo baseado naquilo que Jesus ensinou, e os discípulos depois fizeram questão de explicar, porque nós temos em Mateus, Marcos, Lucas e João a encarnação do Verbo, nós temos depois o seu ministério terreno, vemos o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição e a ascensão ao céu. Durante todo o ministério de Jesus, segundo os estudiosos da Bíblia, ele cobriu aí 3 anos e meio de tempo. Mas logo em seguida, vem os discípulos, implantando o reino de Deus, cumprindo aquilo que Jesus tinha pré-estabelecido e ensinando para as pessoas uma nova ética, um novo comportamento, uma nova atitude que o homem deveria ter para com Deus e para com o próximo. E é disso que nós vamos falar nesta aula e na próxima. Então, quando nós falamos de ética, nós sempre vamos pensar no seguinte: nós vamos pensar no que é certo e no que é
errado. E se nós observarmos, todos os segmentos têm um código de ética. Até as pessoas que são da vida, digamos assim, criminosa, eles têm um código de ética. E quando esse código de ética é ferido, as pessoas são punidas. Por exemplo, o médico ele tem um código de ética, que seria isso aqui que eu acabei de colocar aqui, ó. Na prática, é aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Então, todo segmento tem um código de ética que rege a forma que aquele profissional deve pensar e a forma que aquele profissional deve agir. Quando nós olhamos para o segmento cristão, nós vamos ver também um código de ética para todas as áreas da nossa vida, só que não extraído dos valores seculares, extraído dos valores da palavra de Deus, certo? Então, algumas definições. A palavra ética, ela vem do grego e significa um hábito, costume ou rito. Sempre que nós falamos de ética, nós estamos falando de hábitos, de costumes, de um rito que é utilizado para que algo seja feito. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Cada denominação ou cada igreja, para ser mais específico, ela tem um código de ética. Por exemplo, quando vocês chegam aqui para participar do culto de domingo, aqui na Assembleia de Deus do Ministério Parque Santo Antônio, a igreja em si, ela tem uma liturgia e ela tem um código de ética e de conduta. Se de repente, por uma necessidade, você muda, digamos, de São Paulo e vai para outro estado, e chegando lá, você não, digamos que não tem uma igreja da Assembleia de Deus para você congregar, e você for congregar em outra denominação, essa denominação ela vai se guiar, se ela for uma denominação cristã evangélica, pelos valores da palavra de Deus, que é o código de ética dos cristãos. Só que ela vai ter um código de ética, um rito, como eu coloquei ali, ó. Ela vai ter um rito, um costume e um hábito local. Então, algumas coisas que muitas das vezes aqui seriam normal, lá vai ser estranho, lá vai ser diferente, e vice-versa. Então, por isso que é importante em cada ambiente que você chega, em cada segmento que você faz parte, você conhecer o código de ética. Agora, quando nós trazemos isso para o Evangelho, nós entendemos que o código de ética do cristão, que rege a vida cristã, é um código de ética universal. Ou seja, aquilo que é certo e aquilo que é errado, baseado na palavra de Deus aqui no Brasil, também é lá no exterior. Então, quando falamos de ética, nós falamos de rito, de costume e de hábito. E essas três coisas estão intrinsecamente ligadas à ética, seja em qual segmento for. Outra definição: com o tempo, a ética passou a designar qualquer conjunto de princípios ideais da conduta humana, ou seja, as normas às quais se deve ajustar. Todo ambiente que você chegar, como eu disse, tem um código de ética. Por exemplo, aonde eu trabalho, os homens todos trabalham de terno e gravata. Esse é um código de ética de lá. Se eu tentar assumir o meu local de trabalho sem gravata e o meu supervisor ver, ele não deixa eu trabalhar, porque faz parte do código de ética daquele ambiente eu trabalhar de gravata. Tem uma empresa que eles trabalham no mesmo segmento que o nosso, só que lá no código de ética deles houve uma mudança no uniforme. Sabe o que aconteceu? Lá os ternos foram todos doados. Os ternos foram todos doados e eles implantaram a camisa polo. É um código de ética. Agora, digamos que uma pessoa trabalhou nessa empresa, agora que está usando camisa polo, e vinha trabalhar na minha, ele vai ter uma certa dificuldade, se ele não se adaptar ao código de ética. Está entendendo? Então, existem códigos de éticas que são locais, institucionais, nacionais, mas para nós cristãos, existe um código de ética que é baseado na palavra de Deus. Esse está acima de qualquer outro código de ética, e por ele nós devemos nos guiar. Deixa eu te dar um exemplo. Quando o código de ética, muitas das vezes dos homens, vai contra o código de ética de Deus. No Antigo Testamento tem uma história interessante sobre 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens foram levados para a Babilônia cativos, e entre todos os jovens eles se destacaram, e eles foram separados para serem auxiliares do rei Nabucodonosor, para serem seus assessores.
E houve um dia que ele resolveu estabelecer uma lei em que não se deveria fazer nenhuma oração durante um período de tempo, a não ser para si mesmo e para uma estátua que ele tinha criado. E quando foi feito o edito, aqueles jovens assentaram no coração que eles não seguiriam aquele código de ética. Por quê? Porque aquilo feria os princípios de éticas deles no seu relacionamento com Deus. O que aconteceu? Quando todos os instrumentos foram tocados e era para toda a nação se prostrar, baseado no código de ética dali, todos se prostraram. Ananias, Misael e Azarias, que foram rebatizados como Sadraque, Mesaque e Abednego, permaneceram de pé. Por quê? Naquele ponto, o código de ética da Babilônia feria os princípios de ética que eles trouxeram lá de Jerusalém, da nação de Israel. Está começando a compreender o que é ética? Então a ética ela trabalha com comportamento, com atitude, com ritos, e ela tem vários segmentos. Agora, para nós que somos cristãos, nós temos parâmetros maiores, que são os valores do reino de Deus e da sua palavra. Isso deve ser considerado por cada um de nós na hora de nós tomarmos decisões, fazermos escolhas e tocarmos a nossa vida. No atual momento que nós estamos vivendo, por causa do efeito da globalização e por causa da internet, muitos cristãos estão confusos. E por que eles estão confusos? Porque existem muitos costumes que nós nunca tivemos que está sendo apresentado. E o que acontece? Se você não tiver uma boa fundamentação cristã, bíblica e da ética do reino, você corre o risco de abrir mão de valores para absorver os valores éticos da sociedade pós-moderna. É por isso que nós já temos igrejas aí hoje que são chamadas de inclusivas. Mas, pastor, é ruim ser inclusivo? Depende. Essas igrejas inclusivas, eles estão considerando, por exemplo, o homossexualismo como se não fosse pecado. Nós temos uma igreja aqui em São Paulo que tem duas pastoras, paz do Senhor, vocês já devem ter ouvido falar dela, que as duas pastoras são lésbicas. E elas estão lá na frente da igreja. Pergunta: será que a atitude delas, baseada na ética deste mundo, está errada? Na ética, não estou falando na ética de Deus, na ética deste mundo. Está errado o comportamento delas? Não. Porque o comportamento da sociedade pós-moderna é inclusivista. Agora, vamos trazer esse mesmo comportamento para o código de ética cristão, ensinado pelos patriarcas, pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos, pela igreja primitiva e pela igreja histórica. Nós temos aí muitos milhares de anos de história. Esse comportamento está certo ou está errado? Está começando a compreender? Então, quando nós falamos de ética, nós estamos falando de rito, costume, comportamento. Mas esse comportamento, esse rito, esse método de ação, ele é diversificado. Mas para o cristão, o parâmetro não é a sociedade. O parâmetro não é o que o mundo aceita. O parâmetro é o que Jesus ensinou, é o que a Bíblia nos revela. Esses dias eu estava lendo um livro de um pastor. E desde que eu sou criança, eu sempre li a Bíblia com a seguinte premissa: entenda a Bíblia para você entender o mundo. Esse pastor vem propondo uma inversão: entenda o mundo para você entender a Bíblia. E aí? Será que ele está certo ou será que ele está errado? Você quer ler o mundo aos olhos da Bíblia ou quer ler a Bíblia aos olhos do mundo? Parece um trocadilho simples, irmãos, mas que muda toda a interpretação. Você pode ler a Bíblia extraindo dela padrões éticos para você viver e para você compreender a sociedade. Ou você pode olhar para a sociedade e para os seus comportamentos e começar a pensar na Bíblia, textos bíblicos para apoiar as suas ideias. Está entendendo? E aí existe um perigo, porque você não interpreta mais a vida à luz da Bíblia, mas a Bíblia à luz da vida. Você inverte os papéis. Então, se a sociedade mudar, a minha interpretação da Bíblia muda. Se os valores da sociedade mudar, os meus valores éticos mudam.
Mas se eu interpretar a vida à luz das Escrituras, por acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, os meus valores são imutáveis. Os meus valores são sempre os mesmos. Por quê? Porque eu considero que aquilo que Deus falou no passado, valeu para o passado, vale para hoje e vale para o futuro. Amém? Está dando para entender? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então, quando nós falamos de ética cristã, ou de qualquer tipo de ética, para haver ética, precisa haver uma coisa chamada liberdade. Então, o estudo da ética repousa sobre a crença de que o homem é um agente livre e responsável, um ser livre para tomar a decisão que bem desejar. Vocês concordam com essa afirmação? O ser humano ele é livre? Sim ou não? Tem certeza? Deus deu livre-arbítrio, né? Para ele escolher, né? Deus deu livre-arbítrio para ele escolher. Agora, todas as vezes que a gente faz uma escolha, nós não podemos esquecer de outra coisa. Nós somos seres também que têm uma responsabilidade. Então, ética pressupõe não apenas liberdade, mas também responsabilidade. Porque liberdade sem responsabilidade tende a converter-se em libertinagem. Pergunta: qual que é a diferença da liberdade para a libertinagem? São palavras parecidas, mas qual que é a diferença? Pode dar um exemplo se vocês quiserem. Põe aí a mente para funcionar. Nós aprendemos que o ser humano foi criado por Deus com livre-arbítrio, e ele pode fazer a escolha que ele quiser, só que ele tem que arcar com as responsabilidades. Nós vimos aí recentemente um caso bem polêmico que aconteceu aqui em Paraisópolis, lá no baile do 17 ou da 17, não sei. O que aconteceu? A Polícia Militar do Estado de São Paulo, usando da sua liberdade, da sua autoridade, eles invadiram o baile. Então, invadir o baile estava dentro da autoridade e da liberdade deles. Agora, a partir do momento que eles tomaram essa decisão, gerou-se uma reação. E no final de toda a ação, nós tínhamos 9 jovens mortos. Engraçado, os 9 não eram de Paraisópolis, tudo de fora. Acho que só um que era de lá, se eu não me engano. 8 rapazes e uma moça. Agora vamos levar para o outro lado. Liberdade. Os jovens, quando foram para ali, sabendo tudo o que acontece ali, eles foram através da sua liberdade. Será que eles não imaginavam que poderia acontecer alguma coisa ruim ali? Todo mundo que vai para um lugar desse, por mais inocente que seja, sabe que pode haver alguma coisa negativa. Uma vez que quem vai num ambiente desse, até eu que não vou, sei o que acontece lá. Então, o que nós vemos aí? 2 partes fazendo uso da sua liberdade, e a partir da sua liberdade tomando decisões, fazendo escolhas, e a partir daí vem a responsabilidade e as consequências. Então todos nós, irmãos, quando nós falamos de ética, nós falamos de liberdade de decisão, mas temos que estar sempre com a nossa mente piscando no amarelo, que para cada decisão existe uma responsabilidade incutida nela. Seja você um pai, seja você um pastor, seja você um líder cristão, ou seja você apenas um ser humano normal que não tem nenhum vínculo com a igreja. Toda decisão que nós tomamos, ela pressupõe 2 coisas: liberdade, mas também responsabilidade. Pensa, se esses 9 jovens tivessem imaginado que iriam para o baile e voltariam no caixão, você acha que algum deles teria se aventurado lá? Será que se a polícia imaginasse que a sua ação, eu estou falando de imaginar de caso pensado, ia gerar 9 mortes, o afastamento de muitos deles da corporação, a possibilidade até de responder a um julgamento, onde ele pode perder até a farda e ser condenado, será que eles teriam agido da forma que agiram? Por que eu estou refletindo isso com vocês? Porque todas as vezes que nós falamos de ética, nós falamos de liberdade,
mas nós falamos também de responsabilidade. E a ética cristã trabalha isso o tempo todo, que Deus te criou com um ser livre, com a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões, mas também que vai ter que arcar o tempo todo com as consequências através da responsabilidade. Então o que a gente vê ali, ó? Digamos que cada uma dessas pessoas aqui, ó, desses bonequinhos, representa a sociedade. Cada decisão que você toma, você não toma sozinho, ela está conectada à outra. Está vendo isso aqui, ó? É por isso que existe responsabilidade, porque quando nós falamos de ética, nós temos deveres, nós temos direitos, mas nós também temos deveres. Ética cristã. Quando falamos em ética cristã, nós devemos fazer alguns questionamentos para nós mesmos. Primeiro, o que eu estou fazendo? Segundo, por que eu estou fazendo? Terceiro, como estou fazendo? Quarto, quais as consequências do que eu estou fazendo? Quinto, o que estou fazendo trará desdobramentos bons ou ruins? E todas essas questões devem se basear nos princípios do reino de Deus. Para pensar, vamos voltar um pouco lá. Eu estava lendo na semana passada, a gente está dando aula na escola bíblica dominical sobre o 1º e 2 Samuel, e nós chegamos no caso de Davi com Batseba, aonde Davi, houve um tempo que Israel saiu para a guerra, e o rei Davi, na sua liberdade de rei, optou por não ir à guerra. Davi ficou no palácio. Enquanto Davi ficava no palácio, Israel estava no campo de batalha. Davi estava ali como um homem certo, mas no lugar errado. É certo, por exemplo, para um rei que é comandante, que é general de seus exércitos, mandar o exército para a guerra e ficar em casa passeando, dormindo que nem Davi estava? Primeira pergunta: o que eu estou fazendo? Segunda pergunta, baseado no que eu falei sobre Davi: por que eu estou fazendo isso? Por que Davi não foi para a guerra? Não sei, é difícil de você responder. Talvez ele estivesse cansado, talvez ele quisesse tirar uma folga, talvez ele achou que aquela peleja não havia necessidade dele ir pessoalmente à peleja. Enfim, por que Davi fez aquilo? Terceiro, como estou fazendo? Quando Davi fica no palácio, ele poderia simplesmente descansar, mas ele, no período da tarde, ele começa a dar uma passeada no palácio. Aí entra outra pessoa na sua liberdade. Geralmente uma mulher, quando ela vai tomar banho, ela toma banho com a janela e as portas abertas ou fechadas? Fechada. Até para quê? Para que outras pessoas não a enxerguem. Davi está passeando no palácio e ele vê Batseba tomando banho. Então às vezes a gente fala muito sobre Davi, mas a gente esquece do ato de Batseba. Batseba estava fazendo a coisa certa, tomar banho é a coisa certa, mas no lugar errado. E Davi a vê. E quando Davi a vê, ele a deseja. Ele poderia ter, Martinho Lutero disse que nós não poderíamos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam ninho. Então Davi foi tentado. Lembra do hino 77? É 77 da época cristã que fala sobre tentado não ceda, ceder é pecar? Não, 77 fala sobre guarda e contato, né? Acho que é o 70 que fala tentado não ceda, ceder é pecar. Quando você é tentado, ser tentado é pecado? Sim ou não? Ser tentado é pecado? É, irmão Pedro? Ser tentado é pecado? A tentação é pecado? Sim ou não? Não. Agora, se você ceder à tentação, aí você peca. Porque todo ser humano é tentado. O que é você ser tentado? É você ser atraído pela sua natureza para algo negativo. Nós temos essa tendência o tempo todo. Agora, se ficar só na tentação, não há pecado. Por exemplo, José. Você acha que José não foi tentado pela mulher de Potifar? Foi ou não foi? José pecou? Não. Por quê? José fugiu, correu. Então, quando nós trazemos para o caso de Davi, Davi foi tentado. O que Davi fez? Davi alimentou aquilo. Davi mandou saber quem era a mulher, e alguém informou: essa mulher é Batseba, esposa
de um dos seus mais fiéis soldados, que é Urias. O que Davi tinha que ter feito? Acabou. Tem marido. Eu já estou no lugar errado, na hora errada. Ainda vou fazer a coisa errada? Davi dá mais um passo na sua conduta ética em direção àquilo que é contrário à vontade de Deus. Ele vai quebrando princípios éticos. Ele manda chamar a mulher. A mulher, na sua liberdade de mulher casada, ela poderia dizer: eu não vou. Sim ou não? Podia ou não podia? Você acha que o rei, só porque era rei, podia trazer ela na marra? Não. Agora o que ela faz? Ela ouve o chamado do rei e ela vai. Chega lá, ela recebe uma proposta indecorosa. Olha a ética de novo. Ela teria que ter virado as costas e ter ido embora. Ela aceita a proposta do rei. Então aí duas pessoas: o que estou fazendo, por que estou fazendo e como estou fazendo. Agora olha o quarto ponto: quais as consequências do que eu estou fazendo? Eles não pensaram nas consequências. Eles acharam que ia ser algo casual e resolvido. A mulher foi embora. Estava nos dias férteis. O que aconteceu? A mulher engravidou. E ela mandou um recado para Davi: manda avisar o rei que eu estou pejada. Foi a expressão dela: eu estou grávida. Olha as consequências. Então pensa, todas as vezes que você toma uma atitude, se você toma uma atitude correta, existe uma consequência. Se eu e você tomarmos uma atitude errada, também existe uma consequência. Quais as consequências do que eu estou fazendo? Agora, a última pergunta: o que eu estou fazendo trará desdobramentos bons ou ruins? Quando ela engravida, o filho é uma bênção. Agora, a forma como ele foi gerado está errado. Outro erro de Davi: em vez de assumir o seu erro, o que Davi faz? Ele tenta encobrir. Ele manda chamar Urias da guerra, na esperança que Urias fosse, se deitasse com a sua mulher, e logo em seguida a mulher apareceria grávida. O que Urias ia pensar? A mulher engravidou quando eu estive com ela aqui. Ele, vendo que os seus amigos estavam na guerra e que ele estava em casa, ele teve uma conduta muito mais digna, ética e valorosa que a de Davi. Sabe o que ele fez? Ele falou: eu não vou deitar com a minha mulher. Os meus amigos estão na guerra, correndo o risco de morrer, e eu aqui vou para casa comer, beber e dormir com a minha esposa. De jeito nenhum. Dormiu na porta do palácio. Davi chamou ele, insistiu para que ele fosse para casa, e ele deu essa resposta para Davi. Pensa num homem ético. Mas agora ele comete alguns erros que são antiéticos. Davi coloca a bebida para ele, ele se embebeda, e uma vez bêbado, ato antiético, ele vai deitar com as prostitutas, e depois ele volta para a guerra, mas já volta com a sentença de morte lavrada por Davi, que era uma carta, que era para quando ele chegasse a entregar a carta para Joabe, que era o general de Davi, para que Joabe colocasse ele na frente da guerra, e quando a guerra estivesse acirrada, era para tirar os homens que estavam atrás para que ele morresse. Olha outra conduta errada, ou outra quebra na ética. Quando Joabe recebeu uma mensagem como essa, ele era obrigado a cumprir essa ordem do rei, sim ou não? Sim. Sim ou não? Ele estava mandando ele assassinar um dos seus soldados. Ele era obrigado a cumprir, irmãos? Baseado nos valores que Deus ensinava para Israel? Não. Mas a do rei sim, né? Hã? A de Deus não, mas a do rei sim. Então é isso que eu estou falando. Nós temos que pensar. Por isso que eu estou trabalhando esse caso com vocês, como o caso de Ananias, Misael e Azarias. Quando há um conflito ético entre aquilo que a sociedade propõe, entre o que o teu líder propõe, entre o que o teu chefe propõe e o que Deus propõe. Porque se nós vivemos por uma ética cristã, por mais, pode ser, digamos, pode ser um pastor que deu uma ordem para você. Se essa ordem ela for antibíblica, anticristã, você está desobrigado de cumpri-la. A própria lei te dá esse respaldo. Por exemplo, eu trabalho na área da segurança. Se o meu supervisor pedir para mim fazer alguma coisa na rua, da calçada para fora, eu vou se eu quiser, mas eu não tenho obrigação, porque a minha obrigação contratual e pela CLT é dentro do patrimônio da empresa. Se eu passar para a calçada, eu perco o meu respaldo legal. Se acontecer alguma coisa na calçada da empresa, eu posso ser punido. Sabe por quê? Porque a lei
me resguarda da calçada para dentro. Está entendendo? Como é importante você conhecer o princípio ético. Quem conhece o princípio ético da Bíblia é a mesma coisa. Por mais que alguém que seja teu líder, seja teu superior, propor alguma coisa para você que é errado, o que você deve fazer? Não. Que nem Ananias, Misael e Azarias falaram: ei, nós te respeitamos, nós temos consideramos o Senhor como um monarca, só que o que o Senhor está pedindo para nós é contra os nossos princípios éticos, contra os nossos valores. Então isso tem que estar muito bem diferenciado dentro do nosso coração, porque o que nós mais estamos vendo hoje são escândalos no meio cristão, sim ou não? E o que são esses escândalos? São quebras dos princípios éticos. E a maioria que quebra, não quebra na ignorância, quebra sabendo que está quebrando. É mais grave ainda. Então, continuando, o que eu estou fazendo trará desdobramentos bons ou ruins? Resumindo a história de Davi, com a história de Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias aceitaram a punição, mas não se dobraram perante um princípio ético ante Deus. Davi não. Davi, mesmo sendo rei, monarca, tendo tudo ao seu favor, ele tomou uma atitude antiética de desobedecer os princípios de Deus, se deitar com aquela mulher e depois mandar matar Urias. Só que eu falei que tudo que nós fazemos tem desdobramentos bons ou ruins. No caso dos 3 jovens, o que aconteceu? Vocês lembram? Eles foram lançados dentro da fornalha. O que foi que aconteceu? Eles foram exaltados, né? Foi feito um edito que somente Deus poderia livrar. Sim. E quando eles caíram dentro da fornalha, o que aconteceu dentro da fornalha? Não entendi. Quando eles caíram dentro da fornalha, o que aconteceu dentro da fornalha? Jesus já estava lá dentro. Aconteceu uma cristofania. Deus se manifestou lá dentro e caminhou com eles dentro do fogo. Sempre acontece assim? Não. Às vezes, quando você faz a coisa certa, você sofre um detrimento. Muitas das vezes você sai por errado. Só que tem uma palavra que Pedro e João disseram para o Sinédrio que deve ser considerada por nós. Eles disseram assim: vale mais a pena agradar a Deus ou aos homens? Então, para quem considera os valores cristãos, os valores éticos da palavra de Deus, ele sempre vai ter como prioridade não o que o homem deseja, mas o que Deus prioriza. Está entendendo? Agora vê o caso de Davi. Além de ele ter perdido o filho, porque a Bíblia fala que o filho morreu, além de ele ter perdido um dos seus principais valentes, um homem que dava a vida por Davi, que era Urias, além de ele ter perdido o respeito de Joabe, porque quando ele deu aquela ordem para Joabe, Joabe cumpriu, mas a admiração que ele tinha pelo seu monarca acabou. Ele viu que o seu monarca era um homem do coração mau. Naquele momento Davi foi maligno. O homem segundo o coração de Deus naquele momento agiu de forma maligna. Da mesma forma que o diabo usou a boca de Pedro para tentar